soltou o verbo. Presidente Pedrinho vem a público e traz novidades com relação à situação do novo investidor, do futuro comprador do futebol vascaíno. Novidades surpreendentes. Turn your ideas into videos. Go to artlist.io and get everything you need, all in one place. Que Pedrinho ontem relatou para a torcida do Vasco. Finalmente, agora a gente tem um posicionamento oficial por parte da diretoria Cruz Maltina. Vamos falar muito também sobre a situação envolvendo reforços nos Gigantes da Colina. Isso mesmo, irmão. Reviravolta aí na situação da zaga. O Laureano, o Maurício Lemos não vem mais? Vem sim, está fechado. Só que a gente tem uma novidade muito positiva nesta manhã que eu gostaria de dividir com você, torcedor Cruz Maltino. E claro, a gente tem definições também para o ataque Cruz Maltino. Isso mesmo, tem jogador chegando aqui no Rio de Janeiro. Eu peço a você para colocar muito a atenção nesse vídeo, porque além da situação do investidor e dos reforços, falaremos também sobre a situação do Vasco da Gama na Taça São Paulo de Júnior. O Vasco hoje define a sua vida. E, claro, a gente vai falar sobre a estreia do Vasco da Gama no campeonato estadual do Rio de Janeiro, que acontecerá amanhã. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Mais da metade das pessoas que nos assistem, tá, não são inscritas aqui no nosso canal. Dê aquela força. Estamos pedindo também para você, torcedor vascaíno, para que você possa nos ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada de 2025. Contribua com o nosso canal. R$1, R$2. Ajude o nosso canal, por gentileza. Obviamente, isso é só para você que se identifica com o nosso trabalho. Não deixe de ajudar. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre a situação da Taça São Paulo de Júnior. Isso mesmo, porque hoje o Vasco define a sua situação no grupo 32. O Vasco vem de 2 empates, um contra o 15 de Piracicaba e outro contra a equipe do Canaã do Distrito Federal. Obrigatoriamente, o Vasco da Gama precisa vencer hoje. Embora o Vasco tenha decepcionado nas 2 primeiras rodadas, eu estou muito confiante de que o Vasco vai conseguir uma vitória hoje e vai passar de fase. O que seria aí uma façanha. O Vasco que mandou um time com garotos de média de 16 e 17 anos, e o Vasco está jogando ali contra meninos de 19, 20 anos de idade. Uma diferença física muito grande aí. Falando sobre o campeonato estadual do Rio de Janeiro, hoje o Carille define a equipe do Vasco da Gama. Não terei, melhor dizendo, não terei a ousadia de falar sobre a equipe titular do Vasco da Gama, até porque alguns atletas, medalhões, como Jair, Paulinho, Coutinho, pediram para estar em campo, tá? E eu creio que o Vasco da Gama vai ter um misto quente. O Vasco não terá uma equipe tão sub-20 assim como a gente imaginava.
para evitar especulação aqui de escalação, a gente vai aguardar aí o treinamento acabar, tem um treinamento agora para a parte da tarde, perfeito, para a gente, de noite, passar a escalação do provável Vasco aí, que estreia amanhã, com transmissão aí da Globo às 16h30 em São Januário. Pois bem, falamos agora sobre a situação do investidor. Ontem a gente teve um posicionamento oficial do Pedrinho e pegou a gente de surpresa, porque o Pedrinho trouxe uma novidade e disse que todos os investidores já concluíram o processo de due diligence. A gente imaginava que quem estava na frente era o Marinatti, mas agora o Pedrinho falou que ele está no aguardo aí da proposta do investidor. Então, assim, a qualquer momento o Vasco pode receber uma proposta aí formalizada, seja do grego, do italiano ou dos americanos aí. Então, assim, no momento, o Pedrinho não pode ficar cobrando. Esses NDAs, eles têm prazo de validade. Até a validade, os investidores ficam livres aí até o último dia para propor a sua oferta e o Vasco está aguardando. E a gente simplesmente tem que se dar o respeito e entender o seguinte, que a gente não tem que ficar acuado só por situação de grego. E deixa eles saírem no pau pelo Vasco da Gama. É essa a situação. Sobre a situação de reforço, vocês sabem, Vasco fechou com Daniel Fusato, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Tietê. Confirmadíssimo, Maurício Lemos é jogador do Vasco da Gama. A previsão é que o Maurício Lemos chegue aqui no Rio de Janeiro até a segunda-feira para colocar o colete, passar por exames médicos aí e simplesmente já está disponível aí para estrear com a camisa do Vasco. Portanto, Maurício Lemos é o quinto reforço do Vasco da Gama. Meus amigos, mais uma informação. Disse que houve uma reviravolta aí na situação da zaga. O Vasco colocou a negociação com o Samir em stand-by. Isso mesmo, tá? O Vasco estava muito avançado aí com o Samir, certo? O Vasco que vai trazer mais um zagueiro. E qual é a novidade? É que o Vasco encaminha um pré-contrato com o Balbuena. O Balbuena chegar a custo zero no meio do ano. Então, o Vasco deixou essa negociação em stand-by e o Vasco prioriza um pré-contrato com o Balbuena, certo? O que seria extraordinário. Imagina você, o Vasco está faltando 5 meses para acabar o contrato do Balbuena, o Vasco laça o atleta com um pré-contrato e simplesmente o jogador chega para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca, com João Vitor e Lemos, dá para o gasto. Campeonato Brasileiro, Balbuena chegando para fazer dupla de zaga aí com o Lemos. Na parte de ataque, tá? A gente teve uma novidade muito importante que foi a situação do jogador Wanderson. O Vasco fechou aí as tratativas com o Internacional de Porto Alegre. Agora, é o seguinte, o cara pediu R$ 1 milhão para vestir a camisa do Vasco. Cara, o Vasco vai dar prosseguimento a essa negociação, mas eu não traria esse jogador por R$ 1 milhão. Não traria.
certo? É um bom jogador? É, mas o Vasco vai desembolsar uma grana aí pelo empréstimo e ainda pagar 1 milhão por mês desse jogador é algo muito grande, tá? Independentemente disso, o Vasco não desistiu da contratação do Rony. Olha como é que são as coisas. Babou a negociação do Rony com o Fluminense, tá? O Pedrinho conta com um bom relacionamento com a Leila para priorizar um empréstimo aí para o Vasco da Gama. O Vasco não desistiu do Rony, independentemente da situação da chegada do atleta Wanderson. E outro atleta que o Vasco negocia, não é novidade para ninguém, é o uruguaio Brian Rodrigues. Esse excelente jogador, que está sendo colocado aí como segunda opção no Vasco, mas que para mim é muito melhor do que o Wanderson e é muito melhor do que o Rony, na minha humilde opinião. Agora o Vasco vindo muito forte, né? Muitas reviravoltas aí. Até aqui o Vasco trazendo jogadores sem gastar na base da criatividade. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Deixo aqui o Pix para quem queira ajudar o nosso canal nessa jornada de 2025. Que Deus possa abençoar todos vocês que estão nos ajudando aí. Tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!